Ano passado, eu fiz um vídeo falando sobre os meus planos para esse ano e que eu ia fazer um novo vídeo da série Você Deve Jogar a cada 2 meses. Bom, estamos aqui no mês de maio e, como podemos ver, ainda não fiz nada. Mas há uma explicação para isso. Sabe, é complicado às vezes eu conseguir colocar uma ideia no papel e escrever algo que seja minimamente decente para se tornar um vídeo. Eu, sendo uma pessoa muito autocrítica, acabo tendo várias ideias e colocando elas no roteiro para depois eu pensar, não, que tá muito ruim, descarto tudo e faço de novo. Esse vídeo que você está assistindo agora, por exemplo, eu comecei a escrever ele em dezembro do ano passado, como eu notifiquei nas publicações do YouTube e tudo mais. E até alguns dias atrás eu ainda estava fazendo modificações nele. Mas assim, tudo isso talvez fique bom no final, seja para algo melhor. Mas, se você quer saber um pouco sobre o meu processo criativo durante esses vídeos, é basicamente isso. Eu fico olhando para uma tela branca e eu não tenho muita ideia do que eu quero falar sobre. Especialmente quando eu tento criar uma história para envelopar o vídeo em si. Hum. Mas é complicado. Eu não consigo. E, olha, parece que eu não vou conseguir fazer muita coisa hoje. Vocês também se sentem assim? Vocês que são mais criativos, que trabalham com esse tipo de coisa? Eu sei que eu não sou a única pessoa e eu fico curioso em saber como que cada um consegue passar por esses bloqueios e o- como vocês se sentem quando vocês acabam passando por isso. Mas eu acho que não vou conseguir fazer muita coisa hoje. Então, eu vou falar com vocês sobre algo que eu tive uma experiência no ano passado que foi absolutamente incrível e que andou sendo uma fixação minha ultimamente. Em 2023, eu coloquei nesse canal um Você Deve Jogar de Doom. 2023 foi a primeira vez que eu realmente parei para jogar Doom pra valer e eu mergulhei nesse mundo de cabeça, jogando vários mods feitos pela comunidade. Eu até fiz uma breve menção sobre isso naquele vídeo que foi lançado poucos dias depois do 30º aniversário de Doom. Sabe o que mais foi lançado no aniversário de Doom? Eve Eternity 2. Uai, Sorra, você vai fazer um vídeo sobre um mod de Doom? Sim, vou sim. O que vocês acham que deve acontecer depois do lançamento de um jogo que era tão revolucionário na época e tão viciante que, 2 anos depois, foi reportado como está instalado em mais PCs do que o próprio Windows 95? Ora, as pessoas vão atrás de mais daquilo. Mas com esse produto sendo o único de seu tipo na época e sem mais qualquer lançamento futuro no horizonte, como que as pessoas vão conseguir mais? Ué, fazendo por conta própria. A comunidade gamers de PC sempre foi de querer modificar toda e qualquer coisa possível. Algumas vezes isso não é exatamente fácil, como foi com o caso de Wolfenstein 3D na época. Mas pensando nisso, a id Software com John Carmack e John Romero na liderança e com ideais pró-modificações, possibilitou que Doom fosse facilmente modificável ao fazer com que todos os assets do jogo
pudessem ser encontrados em um pacote de arquivos separado do código-fonte chamado WAD, uma sigla para Where's All Data. Obrigado, Tom Hall, pelo nome genial. Por conta disso, você merece uma palma. Foi mal, é tudo que eu consegui dar no momento. Por conta da facilidade de acesso aos assets, trabalhos de modificação surgiram rapidamente depois do lançamento do jogo, especialmente considerando que o primeiro episódio era distribuído gratuitamente. Em janeiro de 1994, um dos primeiros editores de mapas, chamado de Doom Editing Utilities, encurtado para DEO, foi desenvolvido pela comunidade, abrindo os portões para tudo quanto é tipo de mapa novo para se jogar em Doom. Alguns desses trabalhos eram notáveis e seus criadores foram reconhecidos pela própria id para trabalhar em alguns WADs comerciais lançados depois de Doom 2, começando a carreira de desenvolvimento de jogos de vários deles, como é o caso dos irmãos Casale, por exemplo. Olha o Dario ali! Tudo isso criou uma comunidade dedicada a criar conteúdo exclusivo para Doom que segue forte até hoje. Claro, na época, acreditava-se que Doom não tinha mais tanto tempo de vida restante, com Requiem, um megawad feito em 1997, sendo concebido como o último grande megawad para Doom. Com Quake já no mercado mostrando o que realmente é um FPS em 3D de verdade, não existia muita fé em Doom em conseguir ir além daquilo. Especialmente com ele sendo relegado para rodar exclusivamente no DOS em PCs, algo que não era exatamente um problema na época, mas era muito mais limitado do que algo como Quake, que tirava proveito de outros recursos do Windows. Mas com a liberação ao público do código-fonte do jogo no final de 1997, não surgiram apenas maneiras mais fáceis de se jogar Doom, mas também o motor do jogo foi melhorado cada vez mais e coisas que antes não eram possíveis no motor original, agora eram possíveis nesses portes modificados que adicionaram ainda mais recursos. Talvez a época de ouro de Doom já tenha passado, mas, contrário ao que muitos pensavam na época, o jogo ainda teria muita vida pela frente. A história de criação de mapas em Doom é repleta de eras diferentes e movimentos, muito como algo que podemos encontrar na história da arte. Um artigo muito interessante escrito por Notjabba no Doom World tenta colocar de uma forma sucinta e compreensível os principais exemplos e momentos da história da comunidade em relação à criação de mapas, desde o começo, logo após o lançamento de Doom, até os dias atuais. Eu recomendo uma lida nesse artigo se você quiser, link na descrição. Desse artigo, é possível entender que existiam, essencialmente, duas escolas de design de criação de mapas. Aqueles focados em combate e gameplay, e aqueles focados na criação de uma aventura e na ambientação. Os exemplos mais fáceis de notar sendo TNT Evolution e Plutonia Experiment, que são os WADs que vieram em conjunto com Final Doom, e que mostram a diferença entre o design voltado para um ambiente realista e congruente, feito para imergir o jogador, contra o design mais utilitário e direto, focado em puzzles de combate e gameplay intenso. Com o tempo, cada uma dessas escolas de design foi preferida por criadores proeminentes no desenvolvimento de WADs, que eram voltados para as suas preferências. De maneira similar, WADs de Doom também podem ser modificados de forma a mudar absolutamente tudo no jogo. Esses WADs são chamados de Total Conversion e adicionam praticamente tudo o que você pode imaginar. Um dos maiores exemplos sendo Brutal Doom e as suas variantes. Por outro lado, WADs podem também manter absolutamente todos os assets dos jogos originais, de texturas a monstros e armas, que são chamados de Vanilla. Como baunilha, sabe? Algo bem básico. Cada criador acaba decidindo como seu WAD será a partir de seus próprios gostos, colocando o
sabor do seu ad em algum lugar dentro desses dois eixos. Existe até um tanto de picuinha entre cada um dos lados desses eixos, mas eu não tô aqui pra ficar falando de briguinha de Reddit. Considerando tudo isso, é fácil imaginar que, com o tempo, criadores novos encontrariam inspirações em obras mais modernas e derivativas de outras obras criadas anteriormente, procurando extrair todas as partes que eles gostam de cada uma dessas criações e formular algo inteiramente novo que busca utilizar o melhor dos 4 mundos. Pulando de 1997 para 2018, 20 anos depois do lançamento do código-fonte de Doom para o público e 25 anos depois do lançamento do jogo, Eve Eternity é lançado como uma comemoração para todos esses anos desde o lançamento de um jogo tão monumental, e é recebido de uma forma extremamente positiva pela comunidade. E o que eu posso dizer? É muito bom mesmo. Se o seu conhecimento sobre Doom se resume aos jogos originais, pessoas falando sobre Brutal Doom e vídeos de myhouse.od que você viu no YouTube, então talvez seja necessário explicar um pouco o que Eve Eternity faz de diferente. E a resposta é mais do que parece. Eve Eternity é uma grande síntese de inspirações e ideias para fazer algo novo e divertido. Por um lado, ele é praticamente considerado um Total Conversion, por usar exclusivamente um pacote de texturas alternativo em todos os mapas e pela adição de monstros novos. Mas, sem exagerar demais a fim de não alterar o balanceamento do jogo e aderindo aos fundamentos de gameplay de Doom, sem a adição de qualquer movimento, além de atirar e correr. Na mesma moeda, Eve Eternity também tira inspiração tanto de WADs de ação quanto de aventura, sendo Scythe 2 a fonte de grande parte de suas ideias. Eve Eternity não se tornou popular e recebeu tanto reconhecimento simplesmente por conta de uma campanha de marketing iniciada às custas de um surto de interesse em Doom por conta do lançamento de Doom 2016 e pelo público já saber sobre Doom Eternal, mesmo que eu deva admitir que foi uma grande ajuda. Mas o WAD em si possui a combinação perfeita de ideias que o destacam como nenhum outro. Os mapas progridem de forma suave, lentamente introduzindo novos conceitos e aumentando a dificuldade para o jogador, sem necessariamente ser algo chato e não engajante. Os mapas são divididos em 6 capítulos com 5 mapas cada, onde cada capítulo demonstra um visual distinto de todos os outros, permitindo a exploração de ideias novas e design de mapas que condizem com os visuais. Eve Eternity também busca fazer o jogador ter um senso mais aguçado de observação, com seus mapas repletos de caminhos intrincados e combates incidentais que não só requerem mais atenção, mas também permitem a apreciação dos detalhes que compõem a integridade do mapa. Mas o jogo inteiro não é feito apenas de monstrinhos espalhados por todos os lados. No final de cada capítulo, os mapas se tornam um tipo de boss fight, onde um dilúvio de demônios aparece em certas arenas e a sua única solução é acabar com cada um deles. E não só isso. Eve Eternity também é lembrado pela adição de inimigos especiais que compõem o Esquadrão do Inferno e que são espertamente misturados com as figurinhas que já conhecemos para a composição de lutas muito interessantes. Com o mais notável sendo de longe o Astral Cacodemon, um Cacodemon branco, possivelmente vindo de outro planeta, que não apenas é mais rápido que um Caco normal, mas que faz uma investida toda vez que executa um ataque e manda 3 bolas de fogo em 3 direções diferentes, rapidamente tornando qualquer luta em um pesadelo para quem não tiver agilidade nos pés. Eve Eternity mostra um alto nível de competência não apenas na construção de cada um de seus 32 mapas, mas também na utilização de todas as ferramentas novas que ele adicionou e da utilização dos recursos proporcionados pela evolução do motor de Doom ao longo dos anos. É claro, existem algumas críticas,
Talvez uma certa falta de puzzles de combate na extensão desse WAD e o posicionamento de certos mapas no ponto do jogo onde você os encontra pode parecer um tanto fora do lugar. Como é o caso do mapa 19, que na minha primeira vez jogando deve ter levado pelo menos umas 2 horas para chegar ao fim. E eu fiquei sem munição também. Foi uma experiência e tanto, eu devo te falar, cara. Mas essas críticas são apenas pequenas marcas de uma criação tão fenomenal que, essencialmente, se tornou um clássico moderno e que não leva em consideração como esse pacote inteiro foi colocado junto em 9 meses. É uma loucura pensar que tudo foi feito em tão pouco tempo. O que é mais loucura ainda é que 19 dos 32 mapas foram feitos por uma única pessoa. E essa mesma pessoa ainda ajudou na criação de outros 5 mapas desse conjunto. E, sem sombra de dúvidas, o WAD foi um esforço da comunidade, mas seu maior mérito vai para o seu criador. Seu nome? Joshua O'Sullivan, também conhecido como Dragonfly. Straight away after it, and then played around with other themes, and very quickly came to the decision that I'm just going to make a Megawad. Let's do it. I want to make a whole 32 maps, and then I was sort of like looking for reasons to make a Megawad, and found that Doom's 25th anniversary, was about to come up, and I was like, how possible is it to get a Megawad done in like the next 6.5 months, 7 months? And everyone's like, you're crazy. You're absolutely insane. I was like, yeah, but am I? I think I could do it. Dragonfly começou a sua jornada de criação de mapas de Doom em 2006, aos 13 anos de idade. De acordo com ele, a sua paixão pela criação de mapas surgiu após a sua primeira experiência em primeira mão ao jogar Doom, que o deu aquela sensação de quero mais. E ele procurou saber como fazer mapas por conta própria. Após instalar o Doom Builder e fazer as primeiras linhas, ele se viciou pro resto da vida. Palavras dele, não minha. Ele pode ter mudado de identidade online desde o começo da sua carreira de criação pra cá, e é até engraçado de olhar para as postagens dessa época, sabe? É como abrir uma cápsula do tempo, mas graças a Doom Wiki é possível encontrar algumas de suas primeiras criações publicamente disponíveis. Ele participou na criação de 3 mapas diferentes e ajudou a liderar o projeto do OneMonster.wad, que possui a premissa de cada mapa possuir apenas um tipo de monstro durante toda a sua duração. Com um tema tão limitado quanto esse, é necessário ser criativo com o resto das ferramentas disponíveis para fazer um mapa interessante, e é possível ver os indícios de suas habilidades em criação de mapas, com eventos distintos e que me surpreenderam ao vir de alguém apenas no início de sua carreira de criação, mesmo se a minha experiência com o WAD seja um tanto limitada. Por curiosidade, eu me aprofundei nas postagens de organização desse WAD e, em específico, encontrei essa postagem em particular vindo dele. É bom que ainda há pessoas que ainda estão começando a fazer mapas. Eu lembro quando eu não conseguia fazer uma porta, apenas mapas de 2 setores e uma tonelada de monstros surdos. Eu costumava pensar que eu era bom, e olha pra mim agora. Ah, você não sabe o começo dessa história. O histórico de criação de mapas do Dragonfly é simplesmente ridículo. Nesses quase 20 anos dentro da comunidade de Doom, ele já participou em praticamente tudo quanto é tipo de projeto, além de liderar os seus próprios. Um dos mais conhecidos sendo Skull Dash, um WAD feito com speedrunning em mente, onde o objetivo é terminar as fases antes do tempo acabar, coletando pelo menos 75% das moedas de caveira que estão espalhadas pelo mapa, criando um ângulo diferente de engajamento para Doom que, muitas vezes, tem as pessoas sendo um tanto quanto cautelosas durante as suas jogadas. O conceito para esse WAD foi originalmente concebido em 2008 para o 10 Community Project, através da criação de um mapa bônus. Normalmente, mapas bônus costumam ser diferentes dos demais de alguma forma ou de outra, de forma a recompensar o jogador por encontrar o mapa. E, nesse caso, Dragonfly decidiu fazer algo que utilizasse de características específicas para o Z-Doom para um projeto focado ao redor desse motor de Doom. The map itself was
awful looking back at it, but it's what birthed an entire Megawad that I later worked on called Skull Dash. And 10 was done in 2008, if I'm not mistaken, and Skull Dash ended up coming out in 2015. So there was quite a long period of time between the two to develop the whole thing. I was bouncing it back and forth with a Doom user called Remarath. Back then they were known as Morpheus. An Italian Doomer. He's quite a good friend of mine. And yeah, he really helped me sort of work out the sort of programming side of it. So learning the decorate I needed to learn, learning the ACS I needed to learn. And from there I just like maintained that passion of trying to push my knowledge a little bit further each time I do a new map, each time I work on a new piece of code, that sort of thing. He really helped out with that. And the whole project of Skull Dash taking 7 years was also a big part of that. Whereas I was just constantly trying to push myself forward. A comunidade certamente estava tomando notas sobre o que ele tinha a capacidade de fazer. Não apenas na questão de criação de mapas, mas na liderança de projetos, com vários WADs ganhadores de Caco Awards tendo a sua participação ou sendo diretamente liderado por ele. Possivelmente acarretando na criação de Evternity, que, de acordo com ele, foi puramente causado por conta de Ukiro o aproximando para testar o pacote de texturas OTEX. I co-founded a project called Elementalism, which still isn't out now. Which was, its intention was kind of meant to be the best of both worlds. So it's meant to be like these big, very impressive looking like GZ Doom format maps with all the like fancy bells and whistles like 3D floors, dynamic lighting, so on and so forth. But with a very classic approach to gameplay. So the idea is it's not forcing you to play a way you wouldn't normally play. It's not trying to be something that isn't Doom. It's still fundamentally Doom, just looking as good as it can. But I later backed out of that project to work on Evternity because I just had that itch to do something even more genuinely Doom, more classic. And I was presented the opportunity to use the OTEX texture pack by Akira. So, yeah, that's where that came from. Depois do lançamento de Evternity, Dragonfly diminuiu um pouco o ritmo de lançamentos de mapas. Afinal, depois de lançar 52 mapas em um ano enquanto gerenciando a vida profissional e mantendo a vida pessoal por um fio, talvez uma pequena pausa seja bem-vinda. Ou talvez não, porque ele estava trabalhando nos mapas de Prodeus desde que o jogo foi anunciado em 2018. O cara realmente não parou por nenhum momento. E lembrando, isso não era um trabalho de tempo integral para ele. A presença de Dragonfly Online se manteve um tanto reservada desde então. Prodeus foi lançado em 2022 e desde então ele participou de certos projetos aqui e ali. Algumas sessões de speed mapping e lançou algumas coleções de música para utilização em mapas de Doom. Sinceramente, se ele decidisse parar por aqui, ele poderia fazer isso sabendo que ele deixou um grande marco na comunidade. De fato, o Evternity foi criado exatamente com esse objetivo em mente. While I was working on Evternity, I was reached out to by the people who are working on Prodeus. Mm-hmm. And they'd taken me on board, but I said to them, like, I can't really do any work on this till I finish my own project first. I made that quite clear and they were okay with that. But in my head, I was thinking, well, once I'm done with this map, maybe it's time I move on from Doom. Maybe I start trying to just become more into game dev as a whole. So kind of wanted it to be my last major release and everything. And I thought Evternity was a good pick because it means eternal existence, or in this case, it'd be like my last mark on the community. Yes, what you're seeing is real. This is the very first time that I've seen this opening screen. Evternity 2. Oh my god, it's a thing. I can't believe it's a thing. Oh, I'm so excited. I can't leave the game alone, I've learned. There's no escaping Doom. Once you're in, you're in. Evternity 2 foi lançado absolutamente do nada no dia 10 de dezembro de 2023. Como você pode ter reparado na introdução dessa sessão,
toda a comunidade foi pega de surpresa, considerando que Eternity 2 essencialmente partiu de uma lenda urbana para a realidade em um estalar de dedos. Ninguém, além das pessoas trabalhando em proximidade com o projeto, tinham conhecimento da existência desse megawatt que entrou em produção pouco tempo depois do lançamento do primeiro Eternity. O projeto levou em torno de 4 anos para ser completado, com os primeiros 2 anos sendo usados de forma mais esporádica e procurando os autores certos para fazer parte do projeto, e a outra metade do tempo sendo utilizado de forma mais organizada para conseguir atingir esse prazo dos 30 anos de Doom. O tempo foi bem utilizado? Com certeza. Mesmo se algumas coisas foram entregues quase que literalmente no último segundo. Pelo menos é uma história para contar. Dragonfly retorna mais uma vez como o líder do projeto, mas dessa vez tomando um papel mais secundário quando comparado com a contribuição massiva em Eternity. Também considerando que ele estava ocupado com a criação de mapas de Prodeus até 2022 e sabe, vida pessoal e profissional, dá pra entender ele deixar outros criadores tomarem os holofotes dessa vez. E dentre esses criadores, nós temos aqueles retornando do primeiro Eternity, sendo Tristan Clarke, principal compositor do projeto, contribuindo com 18 das 38 trilhas utilizadas no Megawatt inteiro, e criador dos mapas 1, Elysium, (32) Charge, com o auxílio de Guardsoul, e 26 Myriad, junto de Guardsoul e Dragonfly. Assim como sendo a inspiração para o começo do projeto, com o mapa 1 originalmente sendo para um outro projeto que ele estava fazendo por conta própria, mas que acabou chamando a atenção de Dragonfly para fazer Eternity 2. E também por ser um ótimo motivador para os demais participantes para manter o projeto em atividade, além de conceitualizar as ideias do Astral Arachnotron e da mudança nos ataques do Annihilator. James Paddock, que criou alguns dos mapas e trilha sonora do Eternity 1, mas nesse projeto voltou apenas como compositor e contribuiu com 9 trilhas para a trilha sonora. Ukiro Björling, como criador do mapa 36 Kenosis, e o criador do Otex, o pacote de texturas utilizado no projeto, além da conceitualização da Perforator. Sunbae Antari 031 Par, como criador dos mapas 24 Temeraire, e 30 Cosmology. E também responsável pelo game design e implementação dos monstros e armas adicionais em Eternity. Braden AD79 Hart, como compositor de mais 2 trilhas da trilha sonora. Derek Afterglow MacDonald, auxiliando na criação do mapa 31 Redshift com Dragonfly. E James and Mutt Collins, como criador do mapa 6 Right. E de novos criadores em Eternity 2, que são Kevin Velvetic Martins, como criador dos mapas 4 Engulfed, 5 Departure, ambos juntos de Dragonfly,
E 28, After Image, assim como contribuindo para uma trilha musical para o mapa 28 junto com Dragonfly. Ben Baul Mansell, como criador dos mapas 2 Vestige, junto com Dragonfly. (18) Malaise. (22) Inclement, também junto de Dragonfly. E 33, Catalyst. Assim como ajudando na criação da Perforator e implementação dos elementos novos desse WAD, como os monstros novos e afins. Roberto DM Phobos Munhoz, como criador dos mapas 7 Sovereign. (23) Thor. E 27 Imperial, esse junto com Dragonfly. Álvaro Guardsol Gonzalez, como criador dos mapas 11 Titan. E auxiliando na criação dos mapas 26 e 32, como mencionado anteriormente. Brian Bry Irving, como criador dos mapas 8 Oblation. (20) Dominion, junto de Dragonfly. E 34 Freya. Alex Scott, como criador do mapa 15 Rubicon. Henry Aurelius Koivula, como criador do mapa 14 Equanimity. E Philip Liberation Brown, como criador do mapa 17, Perdita. Eternity 2 tinha tudo para não dar certo, como acaba sendo o destino de muitos projetos na comunidade de Doom. Não é exatamente incomum projetos iniciarem e depois serem adiados eternamente até, talvez, finalmente verem um lançamento vários anos depois do ano inicialmente previsto como prazo final de entrega. Tanto que existe uma premiação no CAC Awards especificamente voltada para WADs que finalmente foram lançados depois de anos de desenvolvimento, com o nome referenciando um projeto ainda em desenvolvimento que teve o seu começo nos anos 90. Mas, de alguma forma, não apenas o projeto deu certo, como ele também conseguiu ser lançado dentro da data do 30º aniversário de Doom. Ele é muito maior, mais complexo, mais difícil e utiliza de mais recursos quando comparado com seu antecessor, e isso é só o começo. Não apenas o level design é muito mais coeso entre mapas e realmente constrói a ideia de que você está transitando um único mundo de cada um dos capítulos, mas cada um dos mapas dispõe de visuais estonteantes, cortesia da utilização do OTEX 2.0. O Megawad inteiro possui uma direção artística muito bem definida, que procura ambientar mapas em locais abertos e com belas vistas, que não costuma ser a norma em Doom. Afinal de contas, tudo em Doom é uma sala. Então, conseguir criar um mapa que transmite a ideia de ruínas de uma civilização antiga,
uma usina de geração de energia hidrelétrica, ou até mesmo um dos cantos mais inóspitos do inferno, é realmente algo incrível para um motor tão antigo quanto esse jogo. Sim, o motor recebeu melhorias com o tempo, mas ele ainda tem os seus limites. Mas o que são limites além de coisas para serem quebradas, não é mesmo? O diferencial que esse jogo tem sobre seu antecessor é que os mapas passam essa sensação de serem imensos por conta de todo o amplo espaço que existe para a movimentação, mas eles costumam ter uma duração relativamente curta, já que uma das críticas de Eternity é que alguns dos mapas eram longos demais e acabam durando mais do que o necessário. Assim, foi um esforço comedido para fazer com que mapas de Eternity 2 fossem mais curtos para manter um bom fluxo no jogo e permitir a adição de mais mapas na quantidade total para compensar isso. Eternity tem uma história e, olha, ela nunca foi o ponto focal do produto inteiro e realmente nem é detalhado em nenhum dos arquivos de texto do jogo, ou sequer qualquer lugar que tenha relação com ele. Não há nada de errado com isso, já que é meio que uma tradição de Megawads serem leves em história, já que os jogos originais também não se importam muito em construir uma história. Alguma coisa, blá blá blá, filme pornô, John Carter. Os detalhes que conseguimos sobre a história do jogo vêm através dos textos nas telas de intervalo entre capítulos que contam um tipo de fábula sobre as criações desse âmbito na qual vive. Dito tudo isso, a história do primeiro Eternity foi bem resumida por Baul. Basicamente, você tá meio que sem nada pra fazer e se encontra nesse mundo paralelo criado pelo Archangelus, e você resolve que não quer mais nada daquilo ali, dá um pescotapa nele, o que acaba causando o colapso desse mundo. E é desse ponto onde Eternity 2 continua, e acaba indo em uma direção similar, só que com temáticas diferentes para cada um dos capítulos, passando entre mundos criados por uma outra entidade, dando uma impressão de estar indo além do céu, que foi o ponto final de Eternity. Quando eu falei sobre Doom 1 e Doom 2 no outro vídeo dessa série, eu mencionei sobre o gameplay de Doom e como o gameplay ainda é muito bom. Eu tenho uma certa dificuldade em expandir mais sobre isso aqui, já que Doom é incrivelmente simples de pegar e jogar, e não há o porquê de eu entrar em detalhes sobre várias das coisas mais avançadas do gameplay do jogo, já que isso não é realmente importante para o que eu preciso falar aqui, e para isso nós temos os vídeos de análise do Decino ou do Coincident, para se aprofundar nesses assuntos. Contudo, eu preciso entrar em uma breve tangente. E isso é uma desculpa para eu falar mal de Project Warlock de novo? Talvez. Veja bem, não é só Project Warlock, mas também sobre alguns outros boomer shooters lançados recentemente que eu joguei ou que eu vi outras pessoas jogando. Tem algo nesses jogos que acaba faltando quando comparados com Doom. Isso não significa que esses jogos sejam ruins, com exceção de Project. Só que existe um diferencial que só Doom possui hoje em dia, e são os 30 anos de experiência que a comunidade tem com o jogo em si, e como isso reflete na criação de mapas. Na minha opinião, o level design é algo crucial para elevar a qualidade de um jogo desse tipo. E isso é algo que eu precisei parar para pensar um pouco sobre, já que não é tão óbvio de perceber assim. Por exemplo, Doom 1 e 2 são jogos bons? Sim, absolutamente. Mas, sejamos sinceros, existem vários mapas que eu não gostaria de rejogar dentro disponíveis nos jogos originais. Esses mapas podem não ser realmente longos, mas algumas vezes eles passam a impressão de serem mais longos do que eles realmente são, por conta de não fluírem tão bem quanto, por exemplo, o mapa 5 de Eternity 2, que é um mapa longo, quando jogado casualmente, mas que não passa essa impressão por ser divertido em todos os pontos e não me forçar dentro de um labirinto ou algo do tipo. Só que essa comparação não é nem um pouco justa, já que existem
30 anos separando os jogos originais desse jogo. E são 30 anos de experiência em design adquiridas pela comunidade que são refletidas aqui. Não há um único mapa em Heavy Eternity 2 que eu diria ser ruim. E dentre essa coleção de mapas, há aqueles que se destacam mais do que outros. Não só isso, mas nesses 30 anos o motor de Doom também teve vários avanços e eles possibilitam não só tornar as fases maiores e mais detalhadas do que era possível em 1993, mas desde 2021 para cá, houveram mudanças que permitem a adição de vários pequenos detalhes, como efeitos de partículas que normalmente seriam coisas exclusivas de portes menos fiéis, como o Dizzy Doom. E esses aspectos são amplamente usados na adição de gotas de chuva e neve, assim como folhas caindo e o brilho dos portais que podemos ver em diversos mapas desse set, dando ainda mais vida e beleza para eles. É difícil eu conseguir explicar o quanto isso é legal, já que não é nada de novo quando contextualizado com outros jogos modernos. Mas quando pensando que tudo isso é feito dentro do motor de Doom, aí é como tudo se torna muito mais impressionante. Como eu falei, é difícil de eu conseguir escrever as coisas e tentar formular algo que seja bom. E eu tô sentado na frente desse script por uns 20 minutos tentando formular uma forma adequada de cantar as maravilhas do level design dos mapas desse jogo. Mas é muito difícil. Olha, são mapas divertidos, que passam ótimos desafios e utilizam muito bem das texturas do OTEX para torná-los visualmente maravilhosos. O nível de detalhe que é possível encontrar em um canto e, às vezes, o storytelling visual é fenomenal vindo de algo focado em fornecer um gameplay satisfatório e divertido para as pessoas que querem pipocar uns demônios. Mas mesmo falando tudo isso, é difícil de fazer justiça para o que os mapas fornecem. Então é o seguinte, abre o jogo, coloca na dificuldade que você quiser e digita idclev 32 para conseguir ter a noção do que eu tô tentando dizer com os próprios olhos. Charge é um dos melhores mapas em Heavy Eternity 2. Ele mostra uma escala na arquitetura que é raramente vista em qualquer outro mapa em toda a comunidade de Doom. Ele possui um visual incrivelmente memorável, sendo essa mistura louca de um local de mineração logo ao lado de uma usina hidrelétrica. O mapa é gigantesco, mas você consegue passar por vários set pieces em sequência que pontuam momentos estratégicos do mapa enquanto você se move de um local para o outro, e você também não se perde, já que ele é bem linear antes de chegar na porção da hidrelétrica e, quando se chega nela, é basicamente um círculo até conseguir abrir os portões para subir na represa. Por falar nas partes memoráveis desse mapa, eu preciso apontar para os detalhes que Tristan adicionou em várias seções diferentes. Qualquer pessoa passando aqui pela primeira vez provavelmente vai achar que está alucinando um Cacodemon dourado que pode ser brevemente visto em vários momentos diferentes enquanto se joga um mapa. Mas ele realmente existe, e ele pode ser diretamente enfrentado se você fizer a sequência de segredos que a fase possui. Contudo, isso não acaba por aqui, pois a morte desse Cacodemon nos dá uma chave dourada que pode ser usada para entrar em um local que é simplesmente um enorme buraco. Que leva até onde? Bom, para isso você vai precisar descobrir por conta própria. Muitas pessoas veem Doom como um jogo que precisa sempre ser levado aos limites. Muitos mapas são feitos para serem incrivelmente difíceis e proporcionar um nível de desafio extremo para aqueles jogadores que estão
procurando provar as suas habilidades. Mas não podemos esquecer também que alguns mapas podem ser divertidos ao simplesmente prover uma forma de experimentar o seu gameplay da forma mais pura e divertida possível, enquanto tenta jogar a fórmula de Doom de ponta cabeça, usando métodos novos para criar artifícios que são usados como uma parte essencial de certas arenas de combate. Como é o caso da luta final nesse mapa, que inunda as suas redondezas de monstros e é apenas apertando o botão que liga a eletricidade no chão inundado, matando todos os demônios que pisam nele, que você consegue um breve momento de alívio apenas para ser cercado por ainda mais monstros até o fim dessa luta. Eu acho ela muito criativa e ela consegue tirar proveito das mudanças feitas no motor do jogo e adicionam um tipo especial de chão que automaticamente mata qualquer coisa que pisa nele. Algo que também é usado para criar outro mapa incrivelmente criativo usando esse mesmo artifício no mapa 33. Acredite em mim, se você não jogou Doom ou se você jogou apenas os jogos originais, Eternity 2 é um ótimo MegaWAD para jogar e saber como está o nível das criações da comunidade hoje em dia. O jogo também tem uma diferença de como conhecemos Doom por ter vários demônios diferentes dentro da seleção para dar uma sacudida no combate. Algumas pessoas preferem que Doom seja mais clássico e que mantenha a seleção de monstros dos jogos originais, e tudo bem eles terem essa preferência. Eu, pessoalmente, acho que ter esses monstros diferentes torna um WAD mais memorável e mais divertido, dependendo apenas de se os monstros possuem um fundamento sólido em seu design. Legacy of Rush foi lançado recentemente, e ele tem demônios novos que te forçam a engajar em certas lutas de formas diferentes. Alguns deles são réplicas de designs já utilizados anteriormente, mas outros são conceitos novos que tornam o gameplay do WAD memorável quando comparado ao resto. Eternity 2 segue a mesma ideia, com designs de inimigos novos que pegam esses designs já bem estabelecidos, como o Arachnotron e o Mancubus, e os transformam, tornando-os mais ameaçadores. Algumas vezes através de um simples power-up, no caso do Astral Arachnotron, outras vezes através de uma fusão de outros conceitos, como no caso do Astral Mancubus, que pega emprestado a ideia dos Iron Leeches de Heretic, que possuem uma seleção de ataques diversos que eles podem usar. Esses dois são apenas uns exemplos da variedade de monstros adicionados, mas a presença deles necessita que seja reacessado qualquer situação para saber a melhor maneira de navegar uma área ou uma luta a fim de sobreviver. Finalmente, porém não menos importante, a trilha sonora que acompanha a Eternity 2 é simplesmente fantástica. Muitas pessoas, quando falando de Doom, apontam como que uma boa parte da trilha sonora é centrada em metal. Algumas vezes, realmente é, especialmente em Doom 2. Mas também há várias outras trilhas que possuem estilos mais compassados, como valsas, jazz e blues, mostrando que há uma certa variedade na trilha sonora dos jogos originais, mesmo se todo mundo só realmente lembrar das trilhas de metal. Eu digo isso porque a Eternity 2 também traz uma enorme variedade de estilos musicais para se escutar em cada um dos seus mapas. Claro, ainda temos trilhas energizantes que te deixam totalmente preparado para qualquer coisa, como Hyperdrive.
e Chemical Crush. E também temos outros tipos de trilhas energizantes, mas que possuem um tom mais alegre e leve e passam essa vibe menos voltada para a luta, como Dragonflight, Velocity, e The Floating Islands. Mas várias outras trilhas se destacam por seguirem temáticas específicas, como é o caso de Factor 50, e Desert Treasure. Para os mapas tematizados de ruínas sul-americanas e desertos egípcios, assim como Conqueror, e G Strandaeg combinam perfeitamente com a temática medieval do quarto capítulo. Essa OST consegue mostrar que Doom consegue sim combinar com uma grande variedade de estilos musicais diferentes, desde que as trilhas sejam escolhidas ou, preferencialmente, compostas pensando em combinar com a temática do mapa, adicionando um toque atmosférico que muitas vezes é perdido e que faz uma diferença enorme na apreciação da obra como um todo. Antes de eu começar essa última sessão e terminar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a você que assistiu até esse ponto. Eu realmente agradeço a sua presença e espero que você tenha curtido todas as informações que eu coloquei nesse vídeo e a produção dele até aqui. E eu gosto muito de fazer isso, então se você também gosta desses vídeos e quer ver mais deles, por favor, considere se inscrever no canal. Eu quero muito atingir a meta de 1000 inscritos e só você pode me ajudar a chegar nesse ponto. Mais uma vez, muito obrigado. O processo de pesquisa e escrita sobre Evitant 2 foi algo bem interessante. Eu descobri várias coisas sobre o jogo e sobre os desenvolvedores que eu não sabia antes e aprendi muitas coisas e encontrei várias coisas interessantes no processo. Coisas que eu não consegui colocar nesse vídeo, porque por mais que eles fossem interessantes para mim, eu tive algumas dificuldades em escrever de forma que fossem interessantes para quem estava assistindo. Coisas como desenvolvimento da Perforator e a implementação de monstros novos eram coisas que ficaram muito longas e muito derivativas e eu não encontrei uma forma de fazer isso ser interessante para quem já não é familiarizado com como Doom funciona. Para quem é familiar, vai ficar tipo, nossa, isso é incrível, mas para outras pessoas deve parecer algo trivial ou nada demais. Então,
eu acabei decidindo deixar fora porque, afinal de contas, o ponto desse vídeo é falar porque você deve jogar Eviternity 2 e eu acho que eu consegui fazer isso de uma forma decente. Agora, sobre o vídeo em si, inicialmente ele era envolto em uma temática onde qualquer pessoa que procura entrar em algo artístico, como aprender a desenhar, compor uma música ou escrever ou coisas parecidas, não precisa sentir que tem que ser algo incrível logo de cara e não precisa sentir que vocês não têm o potencial ou o dom para fazer isso. Porque a história de origem do Dragonfly, que eu fiz questão de colocar no vídeo, era justamente para apontar isso, que você pode começar com aquilo que você mais gosta e mesmo que não seja lá essas coisas no começo, com o tempo você vai evoluindo e vai aprendendo cada vez mais e eventualmente pode até transformar isso em uma carreira e chegar no ponto onde ele chegou até hoje. Então, não deixe que isso passe direto pela sua cabeça. Ainda absorva isso de uma forma que você pode levar isso para casa se você estiver interessado em seguir alguma coisa ou se expressar de uma forma criativa. Saiba que qualquer coisa pode ser um bom começo. Basta você, sabe, começar. Mas eu decidi mudar esse tema lá pro meio da edição porque eu pesquisei sobre mais coisas em relação ao Eviternity 2 e fiquei sabendo de coisas, sabe, de relatos sobre um dos desenvolvedores que me fez mudar de ideia, me fez colocar essa temática que vocês estão vendo atualmente. Então, por mais que toda a história de origem do Dragonfly possa ficar um pouco fora de contexto, ele ainda é totalmente atrelado com Eviternity e eu acho que é algo interessante para colocar no vídeo. Então, ficou bom mesmo assim. Totalmente não é por causa que eu tô com preguiça de refazer tudo porque estava no meio da edição. Totalmente não é por causa disso. Mas esses relatos, eles vieram do Tristan Clarke, que é o compositor principal desse projeto. E eles vêm das descrições nos vídeos que ele colocou no canal do YouTube dele, dessas músicas, e fala sobre como ele sentia que as coisas que ele fazia na época não eram boas o bastante. Um alto senso de autocrítica, criatividade que simplesmente não vinha e todos esses problemas. E eu me relacionei profundamente com esses relatos, então eu convido vocês a lerem comigo o que ele tem a dizer sobre Gyajelash, que é uma das músicas que ele fez para Eviternity 2. A trilha que quase nunca existiu. Seguidores mais antigos do canal devem ter reparado que eu praticamente parei de colocar música em 2021. Não era inteiramente por conta de minha atenção estar virada para isso. Eu nem comecei a escrever músicas para EV2 até o final de 2022. Eu estava, principalmente, criativamente morto. Eu estava cansado do ciclo de tentar começar algo, decidir que eu odeio aquilo, jogá-lo fora e repetir. Gyajelash representa o pior disso. Eu sabia o que Baul queria e eu só não conseguia colocar a caneta no papel. Eu continuava a começar as coisas e imediatamente as deletando. Finalmente, em janeiro de 2023, eu fiz um começo que parecia promissor. E pela primeira vez, eu consegui fazer alguns minutos de música só para então... isso é péssimo. E eu deletei sem mostrar para ninguém. Nesse ponto, eu estava praticamente convencido que eu deveria parar de tentar, com mais tentativas falhando em dar qualquer resultado. Felizmente, eu sou muito preguiçoso e nunca me importei de esvaziar a lixeira no meu PC. Alguns meses depois, puramente por desespero, eu peguei essa trilha descartada e mandei para o Baul e ele a amou. Não acho que isso era exatamente o que eu precisava escutar, porque daí eu sentia que eu ainda poderia fazer essa trilha não parecer horrível para os meus ouvidos. Eu espero que isso possa, pelo menos, garantir qualquer pessoa que esteja se sentindo criativamente vazia e deprimida sobre isso que, eventualmente, a criatividade retorna. Não é a primeira vez que eu passei por uma experiência como essa, mas esse foi o pior e mais longo período de foda-se a música que eu já tive.
E eu genuinamente acreditei que estava tudo acabado. Mas não estava. E mesmo que eu não goste de dar muita bola pra mim mesmo, eu realmente acho que os mídias que eu fiz pra EV2 depois desse ponto são um dos melhores que eu já fiz. Obrigado, baú. Isso é um relato muito comum para pessoas que lidam com ramos criativos no geral. Nada é bom, nada parece ser bom. Você faz um negócio e pensa, nossa, como é que eu tô fazendo isso? E você fica sempre na estaca zero. E eu entendo, eu realmente entendo isso. Eu realmente consigo compreender como é o sentimento de olhar para o que você está fazendo e pensar, não, dá para ser melhor, então refazer tudo. E é frustrante, é algo realmente frustrante, mas eu acredito ser algo bom de uma certa forma, porque dessa forma conseguimos evoluir, nós conseguimos sempre melhorar. Esse vídeo, por exemplo, ele vai online, vai ser colocado no YouTube e eu não vou mudar nada. Por enquanto eu estou satisfeito da forma como ele está, mas daqui a um tempo provavelmente vou olhar para ele e pensar, nossa, como é que eu consegui ter a coragem de colocar isso para as pessoas verem. Mas tá tudo bem, porque algumas vezes você simplesmente tem que colocar a coisa e esquecer daquilo e só olhar para o futuro. É muito fácil de ficar se criticando e é bom, porque dessa forma você realmente consegue ter a noção de que você está ficando cada vez melhor. Então, saiba que você não está sozinho, nós não estamos sozinhos nisso. E que todos nós procuramos ser melhores do que antes. E que mesmo aquilo que nós acreditamos ser um lixo completo, para os outros pode ser algo maravilhoso. Então, obrigado a você que está assistindo, obrigado Tristan por esses relatos e que vocês tenham sorte em suas jornadas criativas. Saibam que talvez aquilo que você esteja fazendo seja realmente bom no final das contas. Obrigado, nos veremos novamente algum dia. Vamos ver se eu consigo escrever alguma coisa. Talvez eu consiga.